Dizer a importância da gente colocar a relação do Silvinho com o torcedor corintiano. Quando as pessoas defendem, cada um que tenha o seu pensamento. Eu não sou contra o Silvinho, não sou contra Abel Ferreira, não sou contra nenhum treinador. Eu tô para falar aquilo que eu vejo no jogo. A Gabi tá aí, os repórteres estão aí, né? O Pretzel tá aí, o Zaidan tá aí, o Edmundo tá aí. Cada um fala aquilo que achar que tem que ser, meu. O Gustavo Soler tá aí, todos nós. Então, quando você termina o jogo, né? E aí, a torcida... há muito tempo que eu não vejo isso, hein? E eu joguei no Corinthians, hein? Eu sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Dos 111 anos, eu tô entre os 11 maiores jogadores da história. Eu sou o 5º jogador que mais gols fez com a camisa do Corinthians em Campeonato Brasileiro. Eu sou o 24º maior artilheiro da história do Corinthians. Mesmo muita gente achando que eu não era craque. Ou mesmo muita gente não ter me levado para a Copa do Mundo, em 2. E eu sou comentarista há 20 anos. Eu não tô aqui pra fazer média com ninguém, mas também tem que elogiar as pessoas quando faz um ótimo trabalho. A gente tem que elogiar o Fagner, por exemplo. É um absurdo o Emerson e o Daniel Alves estarem no Tite amanhã na seleção brasileira contra o Paraguai. E o Fagner não, que há 5 anos ele tá jogando o fino da bola, Bruno Henrique, Gabigol, Dudu do Palmeiras, Danilo do Palmeiras. Pô, por que vai só os caras da Europa? Por que o Tite faz isso? E outra coisa, pô, você tem um time que contratou 5 titulares, sendo que um talvez possa até ficar na reserva, foi o Corinthians, pô. Pô, e qual a formação de jogo que teve o Corinthians? Para aqueles que acham que o Silvinho tá certo. Vamos lá, no Campeonato Brasileiro do ano passado, não ganhou um jogo fora de casa. Um jogo fora de casa. Um jogo fora. Desde agosto não ganhava um jogo. Ganhou em Santo André, que é ABC. É quase São Paulo. Mas tudo bem. Ganhou um jogo legal. Pô, o único treinador que não pode reclamar de classificação. Ele teve 5 jogadores titulares. Roger Guedes, William, Paulinho Craque, Juliano e Renato Augusto, meu Deus do céu. O São Paulo teve isso? Nem o Palmeiras teve isso. O Santos tem isso? Nem o Santos. Nem o Flamengo. E aí o Corinthians joga de um jeito extremamente sem triangulação, sem a condição de proteção pros 2 atacantes. Os 2 atacantes têm que voltar pra marcar. O Adson entrou ontem e teve que marcar. Peraí. Mas é começo de trabalho, não sei o quê. Mas o único treinador que teve 5 titulares pra jogar num time de 6, que você já tem um titular que é o Cássio, você já tem o outro que é o Fagner, você já tem o João Vitor que é titular, você já tem o Gil que é titular e você tem o Fábio Santos que é titular. A única dúvida aí é o volante, que é o Duqueiroz, ou o Gabriel, ou o Cantilho. E na lateral esquerda, que pode ser o Piton ou o Fábio Santos. Pô, o Corinthians deu um time titular pra ele bom pra caramba. Ele não consegue fazer o time jogar. E outra coisa, ele foi muito mal na entrevista coletiva quando ele fala que o time dele é ofensivo. Mentira! Mentira! Não é verdade. E aí que ele teve 60% de posse de bola. Atrás, na defesa, nas áreas que é onde você não invade o adversário. Mas Neto, cala sua boca porque ganhou o jogo. Legal, ganhou o jogo. Mas todo jogo do Corinthians, a gente já falou aqui nos donos da bola, eu, Gustavo, Gabi, João Paulo Capelanes, Vinícius Bueno, Paulo do Vale, nós já falamos aqui que todo jogo vai ser um parto. Por quê? Se ele ganhar do Santos quarta-feira, ele sobrevive até domingo. Se ele perder do Santos, ele tem que ganhar o próximo jogo. Mas pera, até quando? No começo do ano? Mas só que aí tem uma coisa. Se o Corinthians, se o Duílio, se o Roberto de Andrade e também o Alessandro tem a convicção que ele é o cara pra ser campeão, pô, parabéns pra eles, cara. Parabéns pra eles, eles têm um entendimento diferente do que a maioria da torcida. Se você pegar Twitter, se você pegar Instagram, se você pegar a torcida do Corinthians, que depois do jogo você ganha o jogo e ela xinga só o treinador,
Ela não xingou o Gabriel Pereira, que não deu um chute no gol. O Juliano não deu um chute no gol. O Paulinho teve que voltar pra marcar. O Roger Guedes é o segundo pior jogo dele com a camisa do Corinthians. Pô, pera aí, alguma coisa tá errada, alguma coisa ali não tá funcionando. E aí, a gente vai esperar. Espero que, e aí como corintiano e também como comentarista, sim, talvez eu esteja errado de não dar o tempo pra ele, né? Mas ele já tá no Corinthians há quase 9 meses. No Campeonato Brasileiro, qual foi os grandes jogos que ele fez? E todos os gols e todas as vitórias que ocorreram em relação ao Corinthians foi que a torcida que jogou junto e as jogadas individuais dos jogadores. Gol aos 48, gol aos 49, gol aos 50, gol aos 55. E que também classificou com 29 pontos no segundo turno. E que até só não ganhou uma vaga aí o 16º colocado, 15º colocado. O resto todo mundo ganhou uma vaga. E é obrigação do Corinthians estar na Libertadores. Agora, se acham que se pega no pé demais do Silvinho, aqueles que acham que essa visão minha, ou do Gustavo, ou do Gabi, não sei, depois aí cada um dá a sua, e aqueles que acham, então me dá subsídios, então, vamos lá. Eu dei 4 chutes no gol. Mas como é que eu sou ofensivo se eu dei 4 chutes no gol? Sendo que um foi pênalti, do Fábio Santos. E que pra mim não foi pênalti. Certo, Gustavo Soler, Gabi e a Isa que vai entrar agora aí, né? Exato. Antes da Isa falar com a gente também, craque, boa noite pra você. Eu concordo com... Ô, traíra, hein? Oi? Trairão, você. Eu? Mandou o áudio do Serginho Chulapa. Os caras estavam te cobrando lá. Pô, Chulapa é gente boa, né? Gilberto gente Costa. Boa demais. Pô, mandei 5 bolas pro Gilberto Costa e ele fica chateado ainda. Pô, brincadeira, velho. E com relação ao jogo de ontem do time do Corinthians, mais um jogo muito ruim tecnicamente do time do Corinthians. Corinthians, de novo, parece muitas vezes que o Silvinho tem a mesma síndrome do próprio Fernando Diniz, time que toca, mas é aquele toquinho de lado que não evolui, que não cria grandes oportunidades. A melhor chance do primeiro tempo tinha sido o Santo André com o Nescau, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro, o Matheus. E aí teve o pênalti, que concordo com você, não marcaria aquele pênalti. Por sinal, o árbitro que marcou esse pênalti, ele foi... O mesmo da faca, né? O mesmo da faca, e só marcou o pênalti porque um juiz mais experiente que ele foi buzinar na orelha dele no VAR, então já mostra que não tem... Se a bola não bate na coxa do Carlão, tudo bem, pênalti, mas ela bateu na coxa, cara, pelo amor de Deus. Exato, ela bateu na coxa e se não tivesse batido na mão, a zaga do Santo André estava inteira para afastar, então não teria marcado esse pênalti. E aí, quando o Silvinho vai pra coletiva e é mal educado e quer inventar coisas que a gente não consegue enxergar dentro de campo, na resposta que ele deu pro Vessone depois da falta de educação dele, ele citou que o Corinthians com Gabriel Pereira e Gustavo Mosquito é extremamente ofensivo. Vou pedir pro Alan Marcel colocar nosso telão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial os números de Gabriel Pereira e de Mosquito no jogo de ontem para mostrar esse tal time ofensivo. Gabriel Pereira jogou 83 minutos, tocou 28 vezes na bola, acertou apenas 16 passes, tentou um cruzamento e errou. Finalizou uma vez, essa bola foi pra fora, ele tentou 2 dribles e errou os 2. E os passes de lado, né? Exatamente. Por isso que ele só acertou 80% dos passos, que ele tentou pra frente, ele não conseguiu. Dá pra ver também no mapa de calor que o Gabriel Pereira não entrou na área durante os 83 minutos que ele jogou. Gustavo Mosquito, nenhum gol, nenhuma assistência, nenhuma finalização, uma tentativa de drible que ele acabou errando, tocou 31 vezes na bola, acertou apenas 15 passes e também não entrou na área. Se isso é um time super ofensivo, mas foi melhor então que o Gabriel. Maluco. Mas foi melhor que o Gabriel Pereira. Pelo menos o Mosquito fez a jogada do pênalti que o árbitro deu. Pelo menos ele foi importante nessa jogada, né? Sim, foi importante nessa jogada, mas como você falou, né? Mas não foi ofensivo a gente tá vendo outro jogo então com relação ao Silvinho. Ou ele tá mentindo ou a gente tá maluco. Isso, sim. E outra coisa, a gente aqui não tá torcendo pro time não jogar bem, não ganhar. Exato. Desculpa, a gente tem que falar aquilo que a gente tá vendo. E aquilo que a gente tá vendo não foi aquilo que ele falou. Não sei o que a Gabi pensa e a Isa também. Pois é, craque, eu assino embaixo no que vocês estão dizendo e a gente, olha, você acabou de falar, a gente não tá torcendo pra não dar certo ou pro Corinthians perder, muito pelo contrário, você teria mais uma força no futebol brasileiro, qualificada no seu elenco, qualificada
se organizar as contas, não é? Economicamente, se tornando mais uma potência, deixando as nossas competições mais interessantes. Eu acho que ontem o Corinthians e o próprio Silvinho acabou se apegando um pouco na coisa de voltar a vencer fora de casa, mas assim, é o Campeonato Paulista, já tinham meses, desde a última temporada, desde agosto, se eu não estou enganada, que o Corinthians não vencia fora de casa, e além de todos esses problemas que vocês apontaram, e ganhou, né, com pênalti, né? Exato, exatamente, isso precisa ser mencionado. Teve alguns desfalques também, né, como o próprio Cássio, teve o William e o Renato Augusto que ficaram fora também. Por opção dele. Por opção, né, para poupar nesse início de temporada, não sei se é a medida mais acertada. Ainda assim, acho que a postura é um pouco decepcionante, né, porque depois que o Corinthians saiu na frente, parece que deu mais espaço pro adversário, parece que não tinha uma postura boa o suficiente dentro de campo, um pouco desorganizado, meio campo muito lento, muito difícil de ver o jogo, até um pouco sonolento em alguma medida. Então acho que algumas medidas precisam ser tomadas. O Silvinho na coletiva, eu acho que o que me incomoda é que se ganha ou se perde. Não é só ele também, né, Gabi? A mesma postura. A verdade, a maioria dos treinadores são assim na coletiva. Não sei, vocês ainda e que escutam também, mais né, coletivo do que eu. Uhum. Né? A maioria é assim, né? Assim, dificilmente um treinador, às vezes. Eu acho que você não precisa tirar o foco, né? Mentir, né? Você pode chegar e falar assim, ó, olha, gente, o resultado para nós foi importante. 3 pontos, a gente tá no começo do Campeonato Paulista, a gente poderia ter sido mais ofensivo, mas a gente foi muito bem defensivo, não tomamos gol. Seja mais político, né? Agora, não contar uma história que não é verdade, né? Aí não dá, né, velho? E aí, né, craque, tem um outro ponto, né, dessa questão de coletiva. O próprio Silvinho, ele tocou ontem no assunto. Ele falou, ele falou, se tivesse réplica, tréplica. Silvinho, só não existe isso porque o clube que você é o técnico não quer que exista. O Santos faz isso. O Santos, o repórter, ele entra numa sala virtual online, olha no olho do treinador e faz uma pergunta. E aí o próximo repórter sabe o que será perguntado. No Corinthians não, os caras têm que mandar um áudio, a assessoria escolhe a ordem do áudio e aí ele responde o que ele quiser, porque ele sabe que não vai ter a réplica, não vai ter ninguém que vai perguntar em cima de uma resposta dele. Então, também, como ele disse, né, que o Capelanes foi leviano, eu achei essa resposta dele também leviana. Porque se ele quer réplica, tréplica, por que ele não pede pra assessoria do clube? Por que ele não pede? A réplica é a segunda e a tréplica é a terceira. Exato, a réplica é a dele. Desculpa, e a que eu sou quádruplo. Eu sou quadrúpede. Então, é isso. Se ele quer, ele peça pro clube dele, porque só não existe por falta de vontade do Corinthians. E outra coisa, né? Quando você tem uma resposta, ou quando você faz uma pergunta, você não é obrigado a responder. Nem em coletivo, em lugar nenhum. Sim. Né? A gente vai ter um entrevistado daqui a pouco, que é o menino do Sub-20, né? O treinador do Sub-20, que ganhou tudo aí, certo? Se ele não quiser responder uma pergunta, ele não precisa responder, ó, eu não quero responder, tá tudo certo. Agora não pode o cara chamar o João Paulo Capelanes de leviano, não pode toda hora querer dar falar patada. Que o Vessone é fraco, porque aí ele fala, precisava ter réplica, tréplica, mas aí ele xinga os caras e ninguém tem o direito de resposta, então ele tá errado. Então aí a gente também não pode também querer levar também isso contra o Silvinho, porque ele fez isso. A gente tem que ter uma cabeça melhor em relação a isso, mas há necessidade de, por isso que o Abel Ferreira, como é do Fortaleza lá, o Voivoda, Jorge Jesus, esses treinadores vieram e eu acho que eles estão fazendo alguma coisa diferente taticamente, estão mesmo, olha o Palmeiras do jeito que joga, né? Mas será que a gente precisa de uma renovação? Porque dessa geração aí, meu irmão, o que eu gosto era o Dario Helma, que tá na Arábia, certo? E o Maurício Barbieri. Me fala outros, o Marquinhos também, que tá no América, que tá fazendo um trabalho muito legal. Mano Menezes ninguém quer, Luxemburgo ninguém quer, Filipão ninguém quer. E fora que eles foram mandados embora de tudo, hein? E dos clubes que eles são ídolos, hein? Então, os treinadores de hoje têm uma visão diferente da parte tática, da triangulação, do W, né, da ultrapassagem. O Corinthians não tem nada. Sabe o que o Corinthians tem, pra mim? Uma baita defesa. Mas isso sempre teve. Sempre de 1910, a defesa do Corinthians é monstruosa, certo?